Bom dia, vamos hoje falar sobre a analogia, que é uma palavra que usamos muito, até no dia a dia, e que é uma palavra muito ligada à literatura, particularmente à poesia, que recorre muito a figuras analógicas. Não vamos fazer disto nada complicado, vamos explicar isto perante textos de maneira a facilitar a compreensão, sem perdermos, obviamente, o rigor. Quando falamos de analogias, podemos estar a referir realidades muito diferentes. Por exemplo, a metáfora faz uma analogia, forma uma analogia. As alegorias são também analogias, as comparações são analogias. Algumas enumerações, por exemplo, no Brasil, o poeta Manuel de Barros usa muito isso, faz um poema que é uma lista de analogias. Portanto, algumas enumerações são feitas também por analogia. As próprias paráfrases, quando a gente pega no poema, por exemplo, e depois faz um texto em prosa parafraseando o poema, ou seja, fazendo uma analogia do poema. E até as perífrases, ou seja, dizermos, por exemplo, através de uma frase mais extensa, dizermos o que está dito, contido numa frase curta, numa palavrinha, etc. Mas há também grandes estruturas analógicas. Para dar um exemplo, não grande, mas médio, uma alegoria, como sucede muito na época renascentista na Europa, aparece, por exemplo, nos sonetos de Camões, tem muitas alegorias. Metade do soneto expõe uma história, por exemplo, um cenário, um episódio, e a outra metade descodifica. Por exemplo, metade da história fala de um pássaro que foi atingido por algum caçador. A outra metade diz que o poeta também foi atingido pelo olhar da mulher por quem se apaixonou. Então aí temos uma analogia um pouco mais longa, 14 versos. Metade, sensivelmente, 8 versos para um lado, 6 versos para o outro, em que uma parte descodifica a outra. Esta é a base da analogia. É uma estrutura que se compõe por duas partes, em que a segunda, em princípio, descodifica a primeira. Ou o poeta pode optar por colocar primeiro a descodificação e dar depois a imagem, mas o que costuma acontecer é ao contrário, dá-se primeiro uma imagem e uma segunda imagem ou uma definição descodificam a primeira imagem. Isto acontece em estruturas mais longas e em estruturas mais curtas, como disse, demos o exemplo de uma estrutura média, que é uma alegoria, mas por vezes um poema pode consistir apenas em uma alegoria. Vamos ver exatamente um desses casos num livro chamado Romaria, da poeta recifense Maria de Lourdes Hortas, que nasceu em Portugal, foi com 10 anos para o Recife, com a sua família, e ali viveu, com idas e vindas a Portugal. Mesmo este título, Romaria, evoca a sua saudade da infância, digamos assim. Este livro é uma coletânea da poesia de Maria de Lourdes Hortas, uma excelente poeta, das primeiras, se não a primeira, a fazer uma antologia da poesia feminina brasileira, mas que está pouco lembrada, digamos assim. No entanto, saiu agora esta antologia dela, uma bela antologia, e logo na capa vemos uma imagem que funciona como uma analogia do que é esta romaria. Reparem que as personagens são escuras. Uma das personagens, a mulher, segura a lua e sobre a lua temos uma casinha branca, típica de qualquer aldeia portuguesa. Então temos uma realidade, digamos assim, tropical, segurando uma fantasia, uma recordação, que funciona como uma romaria à terra natal. A personagem tropical ergue a sua recordação e lembra-se da sua terra natal. É como se fosse uma romaria, ou seja, uma peregrinação no momento de festa. Mas a contracapa dá uma outra visão do próprio livro. Uma frase: creio na alquimia da palavra. E o que está dentro do livro, a alquimia da palavra. Temos a repetição também da analogia visual para o que o livro encerra pelo modo verbal. Assim temos um cato que nos remete para uma ideia no Brasil, de sertão, em outras partes de deserto, semideserto, lugares quentes, parados, pouca vegetação, pouca chuva. Depois temos uma casa grande e, por uma ligação cor-de-rosa, uma casa mais pequena e a lua lá em cima. Temos aqui a analogia do que é a própria obra a partir do título Romaria e a partir da recorrência de imagens saudosas da infância, passada em Portugal até aos 10 anos, como disse, e temos uma analogia da própria capa. Esta imagem aqui está desconstruída e reconstruída de outra forma
analógica na contracapa. E isto equivale à própria alquimia da palavra. Qual é a alquimia da palavra? Faz analogias, transformando uma realidade noutra, sendo equivaler uma realidade a outra, encontrando semelhanças entre realidades diferentes. Assim estamos alertados para a natureza da analogia. Abrimos o livro, ao acaso, e encontramos este poema, Composição para a harpa 2. Sopro de vida em meus ouvidos. 2 pontos. Teu sopro dedilhado, a harpa dos sentidos. Há aqui o interessante paralelismo métrico, mas por agora vamos, ou aliás rítmico, mas por agora vamos nos concentrar no aspecto semântico porque estamos a falar da analogia. Há um paralelismo semântico. Em vez dos 2 pontos, a gente pode colocar um sinal de igual. Sopro de vida em meus ouvidos. Sopro de vida em meus ouvidos. É igual a teu sopro dedilhado, a harpa dos sentidos. Portanto, a fala, o sopro, a respiração da pessoa junto aos sentidos, particularmente aos ouvidos, é como um sopro de vida soando nos ouvidos. Pode ser um sopro musical, pode ser um canto, pode ser uma frase, pode ser uma palavra, pode ser a brisa, mas esse sopro de vida em meus ouvidos é igual ao teu sopro, dedilhando-me a harpa dos sentidos. A harpa dos sentidos tem várias cordas, como sabemos, porque os sentidos são pelo menos 5. Há quem fale num sexto, até num sétimo, mas pelo menos 5. Os sentidos da percepção são pelo menos 5. Então o que temos aqui é uma estrutura analógica, é um poema analógico. A primeira parte, um sopro dedilhado à harpa dos sentidos, ou seja, a música passando pela harpa, sendo essa harpa dos sentidos, equivale a um sopro de vida em um desses sentidos, nos meus ouvidos. A analogia, se formos olhar para a etimologia da palavra, este prefixo, ana, remete-nos para qualquer coisa, originalmente, etimologicamente, qualquer coisa que está sobre outra. Qual é a outra? A outra é lógia. Tiramos o sufixo ia e fica log. Log de logos, log de lógica, log de biologia, log de tautologia, log de também colher, do verbo latino legere, que deu ler em português e que significava colher. Este log significa tanto falar quanto raciocinar, ou seja, falar com raciocínio. Este raciocínio exprime-se como uma combinação. Falar é estabelecer uma combinação entre o que as palavras designam e entre as próprias palavras. Da mesma forma, pensar é estabelecer relações combinatórias entre vários objetos, vários conceitos, várias hipóteses. O que é uma analogia? É uma coisa que está sobre isso. Ela não é propriamente lógica, ela não é propriamente, descobertamente, uma relação, uma combinatória estabelecida de uma forma que possamos considerar lógica, com princípio, meio e fim. Ela é analógica. Ela passa por cima da lógica e vai fazer uma relação, vai estabelecer uma relação, uma combinação, uma identificação entre objetos diferentes ou conceitos diferentes, mas geralmente entre objetos diferentes. Por exemplo, entre o sopro da vida nos ouvidos ou o sopro do amado nos 5 sentidos. Então a analogia estabelece, encontra uma semelhança entre 2 realidades diferentes. A lógica levaria, pelo menos, a compararmos semelhanças e diferenças entre 2 objetos de uma forma sistemática. Essa seria a palavra racional. A palavra analógica apenas aponta uma coincidência entre 2 realidades diferentes e deixa o resto ao nosso critério. Por isso ela é tão usada na poesia lírica, que é uma poesia que trabalha muito por fragmentos. Dá-nos uma imagem, depois outra, e a gente vai associando as imagens, fazendo conotações entre as imagens, consequentemente entre as palavras também, e por essas conotações a gente vai estabelecendo analogias que trazem um sentido ao que, à partida, podiam ser apenas fragmentos desconexos. Isso acontece muito, ou quem explora muito isto é, por exemplo, o surrealismo. A gente encontra frases que parecem desconexas. Daí a palavra surrealista, quando é empregada comumente no sentido de coisa que não faz sentido. Isso é surrealista, isso não faz sentido nenhum. Bom, é aquilo que se nos apresenta como falho de sentido. Mas a gente vai estabelecendo conotações entre imagens e encontrando sentidos.
É disto que vive a poesia. Portanto, a poesia lírica, em sua natureza ou em sua funcionalidade, se quisermos, no caso é o mesmo, há uma analogia funcional, em sua natureza ou em sua funcionalidade, a poesia é essencialmente analógica. Vejam um exemplo mais de analogia, que atravessa, como disse, toda a poesia lírica, mas também extravasa da poesia lírica. Aqui temos o que pode ser uma adivinha ou um provérbio. Impossível aos antigos fazer fogo na água. Então, deem-me uma equivalência para qualquer coisa que os antigos não conseguiam fazer. Ora, eles não conseguiam fazer fogo na água. Hoje, se se incendiar um poço de petróleo, nós podemos ver fogo sobre a água no oceano, mas os antigos não. Os antigos eram considerados os sábios nas tradições populares, nas tradições justamente mais antigas, mais vetustas também. O que é impossível aos antigos? A gente pode arranjar muitos exemplos. Um deles, fazer fogo na água. Então, fazer fogo na água equivale, faz a analogia da impossibilidade dos antigos. Se agora formos a ver, isto é uma adivinha. É uma adivinha mundo, é uma adivinha tradicional africana, como está escrito lá embaixo, e diz-se mais ou menos assim: impossível aos antigos, quê? O quê? O que é impossível aos antigos? Em Portugal, por exemplo, diriam qual é coisa, qual é ela, que é impossível aos antigos. E então a resposta é a outra parte da analogia, fazer fogo na água. Podemos passar para um cenário completamente diferente. Vamos buscar um poema do Matsuo Basho, o poeta japonês do final do século XVII, e que compôs, não sabemos exatamente, mas entre 1687 e 1688, compôs este haiku chamado Inverno. Como sabem, os haikus ou haikais dedicam-se muito a retratar, a representar qualquer coisa, sentimento, conceito, ensinamento que passa pelas estações do ano. Portanto, eles remetem sempre, em termos de visualidade, para as estações do ano. Então, quando vemos o título de um haiku chamado Inverno, já sabemos, ele vai nos dar uma imagem do inverno. Bom, mas ele vai nos dar duas. Primeiro, o sol de inverno. Segundo, a cavalo congela a minha sombra. Portanto, ele está a andar a cavalo, olha para a sombra e a sombra está congelada. Isto é uma imagem do inverno, mas também uma imagem do sol do inverno, porque no inverno o próprio sol é frio. Então a própria sombra, gerada pelo sol, congela. O que é que nós temos? Temos uma analogia entre o primeiro verso e os outros dois, que é muito comum nos haikus, não quer dizer que sejam todos assim. Se vocês agora quiserem aplicar, podem ver isto em muitas coisas, provérbios, quadras populares, em muitas composições. Mas podemos fazer um exercício aparentemente mais criativo. Vejam bem, encontramos isto na internet. Primeiro, numa página, no texto em prosa, esta frase que é o começo de um texto lírico, mas exposto em prosa. O modo de apresentação é prosa, não verso. E diz: aos dias darás o plástico equilíbrio solar. Plástico, porque o sol se adapta a tudo, aparece em todo lado, adapta-se a todas as formas e revela-as. Portanto, aos dias darás o plástico equilíbrio solar e uma pedra de silêncio adornará o peito raso das manhãs. Em outra página da internet vamos encontrar o mesmo, mas exposto em verso. Portanto, o modo de apresentação é o verso. Aos dias darás o plástico equilíbrio solar e uma pedra de silêncio adornará o peito raso das manhãs. A gente parece que está a encontrar uma descrição. Tu vais dar o plástico equilíbrio solar aos dias, és um poeta, por exemplo, vais atribuir essa qualidade ou vais observá-la, e quando fizeres isso haverá uma pedra de silêncio a adornar o peito raso das manhãs. Aparentemente isto não é uma analogia. Está a dizer qualquer coisa que vai acontecer, é até narrativo. E a narração não costuma ser analógica desta forma que estamos a estudar agora. É analógica de uma outra maneira, ou seja, no conjunto uma história forma analogia de alguma coisa. Ora, basta a gente, em vez da palavra e, aos dias darás o plástico equilíbrio solar e uma pedra de silêncio, em vez do i, a gente coloca 2 pontos. Aos dias darás o plástico equilíbrio solar. 2 pontos. Uma pedra de silêncio tornará o peito raso das manhãs. Estamos a atribuir uma equivalência entre uma pedra de silêncio adornar o peito raso das manhãs e se atribuir o plástico equilíbrio solar ao dia ou aos dias, visto que estamos no plural, dias, manhãs. Agora, se quisermos, podemos usar o símbolo matemático em vez de um símbolo ortográfico e em vez de 2 pontos colocamos o sinal de igual. Aos dias darás o plástico equilíbrio solar, igual a uma pedra de silêncio adornará o peito raso das manhãs. E assim transformaremos
uma estrutura aparentemente não analógica numa estrutura analógica. Na verdade, isto é uma estrutura cheia de analogias, porque quer a primeira parte, quer a segunda, se constituem também elas de metáforas, de analogias. Isto mostra então como é extremamente fácil, através de mecanismos a que a poesia recorre de uma forma intensa, mais intensa do que nós no cotidiano, como é extremamente fácil fazer surgir uma analogia daquilo que aparentemente nem é analógico. E como a analogia é uma das molas da poesia. Voltando rapidamente mais atrás, temos que, por ela ser uma mola da poesia, por ela ser uma mola que supera o raciocínio lógico e sistemático, a analogia é usada também no conhecimento. Muitas descobertas científicas partiram de uma analogia prevista entre duas realidades que aparentemente não tinham relação nenhuma. É um cientista, por exemplo, que desce do autocarro, olha e de repente lhe veio uma ideia. É a famosa eureka. Bom, são muitas descobertas que se fazem por uma simples analogia e, como disse, imprevista. Mas a analogia ela tem também uma função pedagógica, por isso, por vezes, há poesia pedagógica e a poesia é usada como instrumento pedagógico, não apenas a narrativa, também a poesia. Porquê? Porque fica mais fácil, através de uma comparação, na qual a gente recorre a uma realidade sensível, visível, por exemplo, audível. Através de uma comparação fica mais fácil a gente expor a um aluno que está a ser introduzido numa matéria um conceito mais complexo e que resulta já de um trabalho intelectual muito elaborado sobre conceitos e hipóteses, que portanto fica muito abstrato. A gente pega numa imagem concreta, num episódio concreto, num cenário concreto e faz a analogia com o conceito ou com a tese ou com a hipótese abstrata que queremos expor. Isso é usado, por exemplo, em coisas descobertas, digamos assim, ou hipóteses científicas que se tornaram famosas justamente com o nome da analogia. Por exemplo, a teoria das cordas. Ela não nos diz que estão lá cordas mesmo, propriamente cordas, aquilo que a gente chama de cordas. Há ali vibrações, mas a própria noção de vibração nos chega já de forma analógica. Então chamamos aquilo teoria das cordas, mas o que está lá não são cordas. O que nós queremos designar não são cordas. As cordas fazem a analogia que torna perceptível e, portanto, mais facilmente compreensível uma teoria de uma extrema complexidade. Portanto, a analogia funciona também como uma mola da criatividade, porque ela nos abre percepção cognitiva, porque ela nos facilita a percepção didática, porque ela faz com que surjam associações entre coisas que eram distintas, que estavam diferenciadas. Então ela vai nos permitir ligar tudo com tudo, ou quase tudo com quase tudo. Então torna-se uma mola criativa. Por isso mesmo é que ela é usada no conhecimento, porque ela abre perspectivas novas. Quando estamos saturados de raciocínios e não conseguimos já avançar no nosso raciocínio, o exercício analógico vai-nos desportar perspectivas novas. Então ela é uma bola da criatividade, não apenas para a poesia, mas também para o conhecimento. E daí vem uma das utilidades, talvez a principal, e a que menos se nota, aquela que menos pensamos, a principal utilidade do exercício, da leitura e da composição de poemas líricos. É porque esses poemas nos ensinam, nos treinam nas analogias. Por isso também, nas tradições orais, nas culturas tradicionais orais, em que se transmitem os ensinamentos de geração em geração por via da oralidade, usa-se muitas adivinhas. Porquê? Para treinar as analogias. Porquê para treinar as analogias? Porque elas afinam a percepção e afinam a percepção também intelectual, a percepção de semelhanças entre diferenças. E, como disse o Aristóteles, já há muitos anos, o famoso filósofo, em grande parte privilegiando as análises em vez das grandes teorias das quais se deduziam as causas das realidades, como acontecia com Platão. No Aristóteles nós temos a busca dos princípios, sim, como em toda a filosofia, mas a partir geralmente de análises e comparações. E ele explica isso na sua poética. Ele diz que a gente aprende por semelhanças. E ao dizer-nos isso já nos está a dar a utilidade principal da poesia lírica e da arte em geral. Por hoje é isto. Vamos retomar dentro em breve aquele poema da Maria de Lourdes Hortas para vermos um outro tipo de analogia. Agora já forçando um pouquinho a palavra, ou seja, um outro tipo de paralelismo. Porquê? Porque a analogia é um paralelismo. O que está aqui
faz o paralelo do que está aqui, como no haiku. Muito bom dia, não se esqueçam de colocar um gosto se gostaram e não se esqueçam de voltar de vez em quando para ver mais conteúdos que nós vamos expor, disponibilizar aqui no YouTube.